A graça e a paz do Senhor. Hoje estaremos meditando na vinda do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Deus abençoe a sua palavra em nossa mente e em nosso coração. Chegou o dia do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo agora veio habitar definitivamente na igreja, individualmente em cada um de nós, dos convertidos, e coletivamente nos une para o trabalho. Com isso não quer dizer que o Espírito Santo antes já não tenha atuado aqui na terra. Claro que sim. E vemos isso já em Gênesis capítulo 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E vamos decorrendo pelo Velho Testamento e chegamos àquele momento em que o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado. É o Espírito Santo. O Velho Testamento está repleto da ação do Espírito Santo. Pentecostes era uma das 3 festas em que os judeus do mundo inteiro vinham para Jerusalém para adorar a Deus nesse tempo de festa. Era comemorado 50 dias depois da Páscoa, era a festa da colheita. Podemos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 3 a 10. Este dia de Pentecostes, desta festa, tornou-se universalmente importante por esse acontecimento. A descida do Espírito Santo foi um fato histórico, um fato único. O Espírito Santo veio para agir na igreja, e a igreja somos nós. Em primeiro lugar, olhemos para os discípulos. Estavam reunidos, como Jesus lhes mandou. Obedeceram. Estavam reunidos, sabemos que perseveravam em oração, num grupo de 120 pessoas, mas estavam sem uma direção. Não sabiam o que deveriam fazer. Estavam sem ação. Este grupo de irmãos se reuniam para orar, com o objetivo de esperar o agir de Deus sobre eles. Era a igreja? Sim, era a igreja. Vamos dizer de forma embrionária. Estava pronta para o seu despertamento. Depois deste dia, o dia de Pentecostes, o dia do batismo do Espírito Santo, a igreja, isto é, as pessoas, saíram daquela reunião em que eles já estavam ali há 10 dias, perseverando em oração para testemunhar ao mundo aquilo que eles conviveram com Cristo, aquilo que eles ouviram, sentiram e o mundo precisava conhecer. E hoje, como é a igreja hoje? Nós nos reunimos, nós oramos, cantamos, aprendemos da palavra de Deus, nos confraternizamos, mas sentimos que há algo mais para ser feito. E o que é que nós temos que fazer? Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que não tem poder. Porque o poder foi dado para isso. Ou não tem poder, ou não usa o poder que tem. Precisamos deixar o Espírito Santo agir
por nós e em nós, para que vejamos o crescimento da igreja. Em segundo lugar, cumpriu-se a promessa. Que maravilha! Que maravilha! Ficamos imaginando nesse tempo, quando estaremos com Cristo nos céus. Há uma promessa. E vai chegar esse dia. Assim como chegou esse dia de Pentecostes. 10 dias atrás, eles ouviram pela última vez a promessa. Para que ficassem reunidos e esperassem que do céu viesse o revestimento do poder. E eles estavam ali esperando e a promessa se cumpriu. Deus é fiel. Ele sempre cumpre o que diz. Toda a sua palavra que nós conhecemos, devemos confiar e aguardar. E de repente, veio do céu, veio sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve na terra, como já vimos. Ele permanecia nas pessoas. Ele ativava as pessoas, ensinava, conduzia as pessoas. Tinha uma obra na vida de pessoas separadas. Mas agora ele veio para conduzir a igreja. Há um povo grande, há um batalhão de pessoas na terra, conduzidos pelo Espírito Santo. E ele concede poder para que essas pessoas testemunhem. Em João capítulo 16, Jesus aconselhando os seus discípulos, e Jesus orando pelos seus discípulos, ele diz para eles que ele vai subir ao céu, mas virá outro Consolador no lugar dele. Esse outro Consolador é o Espírito Santo, que vem no lugar dele, representando ele. Quando nós dizemos que temos Jesus no coração, na verdade, Jesus está no céu, de onde há de vir, e no nosso coração está o seu representante. Ele mesmo, o Espírito Santo. Há uma ordem de ações nos céus. E nos ensina que devemos também ter uma ordem de ação na terra. O Espírito Santo veio para convencer as pessoas a aceitarem a Jesus. Sem a ação do Espírito Santo não adianta a igreja pregar o Evangelho. Nós não fazemos a obra, nós somos apenas cooperadores de Deus. E nós vemos a manifestação da descida do Espírito Santo. Primeiro vemos um som veemente como um vento. Foi inequívoco, chamou a atenção. Era como um forte vento de um furacão que chamou a atenção de todos. Essa realmente deve ter sido a intenção de Deus, chamar a atenção, frisar bem aquele dia. E aquele vento forte, aquele som daquele vento forte, tomou conta daquela casa. Aquela casa, como vimos, era a igreja que nascia. Tomou conta da igreja. Deus quer sempre envolver todo o povo. A palavra de Deus diz que pousou sobre cada um deles. Há um envolvimento de grupo, mas cada um tem que ter a experiência individual, a salvação. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que todo crente tem em si o Espírito Santo. Se alguém não tiver, esse tal não é dele. E se não é dele, não é da igreja, não é dos nossos. Em terceiro e último lugar, a missão do Espírito Santo no crente. Ter o Espírito Santo é a mesma coisa de ser tido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser dele. Assim como ele está em nós, nós estamos nele. Nós somos incorporados nele, assim como ele é incorporado em nós. Isso é o batismo. Batismo nada mais do que isso. Mergulhar nele e ele mergulhar em nós. Eles não tiveram um segundo batismo. O Pentecoste foi a descida do Espírito Santo. Eles foram batizados. Naquele instante,
Porque eles receberam o Espírito Santo, não tinham recebido antes. Depois disso, na conversão, depois dessa situação de Pentecostes, quando uma pessoa aceita Jesus, naquele mesmo instante, o Espírito Santo entra nele. Claro. Aliás, o Espírito Santo é quem leva a pessoa à conversão. É ele quem convence a pessoa da necessidade de aceitar Jesus. A questão da língua, vou falar pouco agora, devido ao nosso tempo, mas voltarei a falar depois, que eles falaram em línguas que eles mesmos não entendiam. E veja que não é língua no singular, mas línguas. O verso 7 e 8 vai nos dizer que esses homens se maravilharam com o que viram. Uma multidão de pessoas estão falando na nossa língua. No verso 11 e 12, mostra a perplexidade deles. Não vamos falar mais da língua hoje, outro dia falarei mais. Mas o importante é pensar, por último, na obra do Espírito Santo. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fomos convencidos e continuamos sendo convencidos. Ele sela o crente, aquele que aceita Jesus é selado para a vida eterna. Ele habita no crente, ele processa no crente a santificação. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos consola, nos anima, nos conduz, nos guia, nos desperta, nos orienta. Ele dá dons e ministérios, que são nada mais do que serviço para fazermos. Muito ainda teríamos que dizer sobre o Espírito Santo em nossa vida. Mas o mais importante é a prática. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza à prática. Que renove as nossas forças, o nosso ânimo, para que saiamos à rua e possamos ver o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Pessoas entregando a sua vida, a sua alma para Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus vos guarde e vos livre de todo mal. Vamos orar. Senhor, abençoa o teu povo que ouviu a tua palavra. Desperta a nossa igreja. Cuida do teu povo. Opera em nós conforme a tua vontade. E nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém.